Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos desenvolver um robô que vai nos auxiliar em pesquisas que a gente quer fazer na internet, procurando os melhores documentos em relação ao assunto que a gente está buscando. Eu sou Alex e nesse canal eu ajudo pessoas que querem alcançar resultados profissionais através da automação de processos robóticos. E se você se interessa por esses assuntos, não deixe de se inscrever aqui no canal ou seguir esse perfil para não perder nenhum dos meus conteúdos. Vamos para a nossa aula. Muito bem, eu estou aqui no UiPath Studio, que é onde a gente vai desenvolver a nossa automação. E o objetivo desse robô vai ser abrir a página do Google, uma página de pesquisa, e definir quais são os assuntos que eu quero pesquisar e definir qual o tipo de documento que eu quero e também a quantidade de documentos que eu quero que ele busque e grave o link numa planilha Excel, por exemplo. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é vir aqui em atividades e escolher a atividade Open Browser, que é uma atividade que vai nos permitir abrir um determinado navegador e navegar para a página que a gente está querendo navegar. Então vou arrastar para cá essa atividade aqui, Open Browser. Vou definir que eu quero que ele navegue para o site da Google, site de pesquisa da google.com.br. Vou definir também que eu quero que ele utilize para isso o navegador Edge, porque é um navegador que eu já tenho a extensão instalada. Então, para testarmos aqui, eu vou executar só para vermos se já está funcionando aqui essa primeira parte do nosso robô, que é abrir o navegador e navegar para a página que a gente quer que ele navegue, que é a página da Google na Edge. Então, ele já fez aqui essa parte já de navegação. Agora, como eu quero que o robô ele me pergunte qual é a pesquisa que eu quero fazer, eu vou vir aqui em atividades e vou pesquisar por atividades de diálogo. Então, se eu digitar aqui diálogo, ele vai me trazer diversas atividades que vão permitir com que o robô converse comigo, que sou usuário do sistema, para que eu consiga passar para ele algumas informações. E nós temos aqui a atividade Input Dialogue, que é dar entrada num diálogo. Eu vou arrastar essa atividade para cá. O título vai ser pesquisa mesmo. Aqui em etiqueta de entrada vai ser a pergunta que o robô vai me fazer. Então eu vou colocar aqui qual é a sua pesquisa. Então o robô vai me perguntar qual é a minha pesquisa. Vai ser uma caixa de texto simples. E ao final, quando eu responder isso para o robô, ele vai precisar guardar isso na memória dele. A gente vai fazer isso através de variáveis. Então vou clicar aqui com o botão direito do mouse e mandar criar uma variável. E eu vou chamar essa variável de texto pesquisa e dar Enter. Pronto, ele já está agora fazendo a primeira pergunta. Só que depois que ele me faz essa pergunta, eu quero também que ele me pergunte qual é o tipo de documento que eu quero. Eu posso querer, por exemplo, somente documentos do tipo PDF, eu posso querer somente documentos que sejam do tipo doc, eu posso querer que sejam documentos TXT, eu posso querer que sejam documentos de imagens, PNG, por exemplo. Então, eu vou arrastar mais uma caixa de diálogo para cá, logo aqui para baixo. O título aqui vai ser documento e ele vai me perguntar o seguinte: qual o tipo de documento você quer? E aqui, ao invés de caixa de texto, eu vou dizer que eu quero que ele me dê múltiplas escolhas. Ele vai me dar aqui algumas opções de entradas. Então, eu vou colocar aqui nessas opções, por exemplo, primeiro vai ser PDF. Vou colocar aqui um ponto e vírgula. O segundo pode ser um arquivo com a extensão doc. Os documentos de Word pode ser, por exemplo, JPEG. Vou usar então essas três opções. Ou vai ser PDF, ou doc, ou JPEG. E vou definir aqui também
uma variável que vai guardar essa informação e vou chamar essa variável de tipo documento. Você lembra que para criar uma variável você clica com o botão direito, escolhe criar variável e vai ser tipo documento. Para que a gente veja se isso está funcionando, eu vou fechar novamente aqui o navegador. Vamos executar, porque agora eu quero que ele me faça essas duas perguntas. Primeiro, qual o texto que eu quero pesquisar? E segundo, qual é o tipo de documento. Então, qual é a pesquisa? Digamos que eu quero pesquisar, por exemplo, sobre Robotic Process Automation. Então, esse é o assunto da minha pesquisa e eu quero escolher que ele só traga o que for do tipo PDF. Vou confirmar aqui. Então, ele já está fazendo, já guardando essas informações. O próximo passo vai ser digitar essas informações aqui nessa caixa de pesquisa. Então, para fazer isso, eu vou utilizar aquelas variáveis que nós separamos, só que utilizando alguns recursos que são do próprio Google de filtragem das nossas pesquisas. Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui no UiPath. Vou utilizar para essa digitação uma atividade chamada Type Into. Vou arrastar essa atividade para cá. Você pode ver que ela é uma atividade de teclado. Vou indicar que eu quero que ele trabalhe nesse campo aqui. Então você vai ver que ele vai ficar em highlight. Eu vou selecionar que é esse campo. E vou abrir aqui o editor de expressões avançados para que a gente faça aqui uma concatenação, uma junção das informações que eu quero fazer de pesquisa. A primeira coisa que eu vou fazer é utilizar um recurso que não é do UiPath, é um recurso que é do Google, que é definir qual é o texto da minha pesquisa. Então vou dizer que eu quero que no texto da minha pesquisa seja exatamente a informação que eu coloquei na variável texto pesquisa. Então vou dizer, vou pegar o texto da pesquisa e vou dizer que é exatamente essa informação que eu quero que ele me traga. Vou fazer mais uma concatenação aqui, vou dar um espaço. Eu vou dizer o seguinte, que agora qual é o tipo de documento que eu quero, porque lá o robô me perguntou qual é o tipo de documento. E esse, novamente, que eu vou usar agora, não é um recurso da UiPath, é um recurso de pesquisa da Google, em que eu vou colocar aqui, por exemplo, File Type. Então, esse recurso aqui do próprio pesquisador da Google vai me permitir definir qual é o tipo de arquivo que eu quero pesquisar, e para esse tipo de arquivo eu tenho aqui o meu tipo documento. Então vai ser essa pesquisa que eu quero que ele faça. Vou fechar novamente. Vamos executar aqui o nosso robô para ver se ele vai fazer essa tal pesquisa, já que a gente quer, formatando essa informação que nós definimos. Então agora eu vou pesquisar, por exemplo, por inteligência artificial. Vou dizer que o tipo de arquivo que eu quero é PDF mesmo, e a gente vai ver que ele vai formar para a gente esse texto que a gente quer, pesquisando por inteligência artificial e o tipo de arquivo sendo PDF. Agora resta nos clicar aqui em pesquisa Google. Então vou voltar aqui no meu robô, vou pesquisar aqui pela atividade de mouse, que é a atividade clique. Observe que o meu UiPath está em português de Portugal, por isso ele apareceu aqui rato. Depois eu vou alterar aqui a linguagem para português Brasil e vou indicar que eu quero que ele clique exatamente aqui em pesquisa Google. E eu espero que agora ele me traga esses resultados. Vou fechar novamente o navegador. Vamos fazer aqui mais uma execução. Então agora ele vai abrir o navegador, me perguntar qual é o documento que eu quero pesquisar. Vou pesquisar de novo por Robotic Process Automation. Ok. Vou dizer que o tipo de arquivo que eu quero é PDF. Ele vai digitar essa informação e vai clicar sobre o botão
pesquisar, e se percorrermos aqui, nós vamos ver que ele trouxe todas as informações sobre RPA de arquivos que são PDF. E agora a gente vai para a segunda parte desse nosso robô, que é onde eu quero pegar os 5 principais documentos, ou seja, o que o Google trouxe como mais relevantes, e gravar isso numa planilha para que depois eu faça o download desses documentos, para que depois eu acesse esses documentos específicos e veja se são documentos que eu quero fazer o download. Então vamos lá, vou deixar essa página aqui aberta por enquanto, onde eu tenho aqui os PDFs com seus links. Vou voltar aqui no UiPath e a gente vai clicar aqui em extração de dados. Seguinte, vou informar para ele, e aí a gente tem que ter muito cuidado com isso aqui. Eu vou informar para ele o primeiro resultado aqui. Ele vai pedir que eu confirme para ele se ele está sabendo buscar essa informação, informando um outro link que ele possa bater e confirmar que ele está pegando as informações corretas. Então, nesse seguinte aqui, eu vou para o segundo resultado aqui, e ele já conseguiu entender que, como você pode ver aqui, ele já marcou as opções que ele entendeu que fazem parte desse tipo de resultado. Então, para a primeira coluna aqui que ele vai extrair, que é esse texto, eu vou chamar de título e vou pedir também para que ele extraia as informações de URL, do link. E vou chamar aqui link. Seguinte, ele já trouxe aqui. Como eu só quero os 5 primeiros resultados, ou os 5 melhores resultados, eu vou definir que o número máximo de resultados que eu quero que ele traga é esse aqui. E como você pode ver, ele já está conseguindo fazer essa extração. Vamos aqui então concluir. Eu não quero indicar navegação de página, porque eu só quero 5 documentos, mas eu poderia também indicar que eu quero que ele navegue pelas páginas, se eu quiser mais documentos, por exemplo, ou se eu quiser todos os documentos que ele encontrou, então eu vou dizer aqui que não. Então, muito bem, ele já colocou aqui essa pesquisa, e ele traz isso, essa extração de dados, ele faz isso através de uma variável. Se nós clicarmos aqui sobre a atividade Extract Structured Data, e vermos em propriedade, nós vamos ver que ele criou aqui uma variável extract data table. Podemos vir aqui também em variável, nós vamos ver que ele tem aqui essa variável. Essa variável ela vai ser útil para nós, porque agora através dela a gente vai poder gravar isso numa planilha Excel. E como a gente vai fazer essa gravação na planilha Excel? Eu vou vir aqui em atividades, vou escolher uma atividade que não exija que eu tenha o Excel instalado, o Microsoft Excel. Então vou clicar aqui em Write Range, vou pesquisar. Nós temos 2 opções. Uma que vai gravar num arquivo Excel que exige que eu tenha o Excel instalado, que é esse integrado, a aplicação Excel, mas eu tenho um também aqui de sistema, de arquivos aqui, ou workbook, que me permite trabalhar gravando dados numa planilha Excel sem mesmo ter o Excel instalado, e vai ser essa opção aqui que eu vou escolher. Então vou arrastar ela logo aqui para baixo e observe o seguinte, ó, ele vai primeiro pedir que eu informe qual é o documento, qual é a planilha que eu quero gravar. Como eu ainda não tenho essa planilha, então eu vou pegar uma planilha que eu vou criar aqui no próprio Windows aqui. Então eu criei aqui um resultados.xlsx. O nome da folha ou da aba ou do workbook eu quero que ele use para gravar exatamente numa aba que tem o nome do texto que eu pesquisei. Então eu vou utilizar aqui a variável tipo documento. Olha que interessante. Então, pelo tipo de documento que eu pesquisei, ele vai gravar na aba correspondente. E qual vai ser a informação que eu vou gravar lá? Vai ser exatamente a que eu peguei aqui no Extract Data Table. E antes da gente fazer então a execução final, eu vou fazer só alguns ajustes aqui para ficar melhor aqui o nosso robô.
Vou selecionar aqui o Extract Structured Data e vou colocar ele também no mesmo escopo ou âmbito aqui, fazer. Se você estiver usando em português do Brasil, vai estar aqui escopo, então vou selecionar aqui o fazer. Essa atividade aqui eu vou arrastar aqui para fora, logo para baixo aqui do clique, e vou arrastar também o Right to Range para logo abaixo dele. E é uma ferramenta interessante porque a gente consegue ir reestruturando sem precisar fazer outros ajustes. E toda essa parte aqui, extração de dados, eu vou remover. E agora sim, vou fechar aqui o navegador. Vou fazer aqui a execução final e vamos ver qual vai ser o resultado dessa nossa pesquisa aqui. Por exemplo, agora eu vou pesquisar por aprendizado de máquina, que é um outro assunto também bastante interessante. Ok. Vou escolher o tipo de documento PDF. Ele vai fazer para mim essa pesquisa e vai fazer as extrações dos dados. Aqui ele já deu como encerrado. Nós vamos vir aqui em projetos, clicar em atualizar. Nós vamos ver que nós temos aqui esse documento. Nós vamos abri-lo, clicando aqui 2 vezes sobre ele. Ele vai trazer aqui para a gente essa planilha e ele criou aqui uma aba chamada PDF. Se a gente ver aqui, a gente vai ver que ele trouxe 5 resultados de PDFs com esse título, com essa palavra no título, e também os seus links para que a gente possa ou depois fazer o download ou abrir aqui e analisar se é um documento de fato relevante para aquilo que a gente quer então estudar. Bem interessante, né? Então agora eu posso fazer pesquisas dos mais diversos tipos também, dos mais diversos tipos de documento e diversos assuntos que eu queira, sem precisar ficar fazendo isso de forma manual nas minhas pesquisas do Google. Muito bem, se você gostou desse conteúdo, não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, mas principalmente não deixe de seguir esse perfil, de assinar esse canal para não perder nenhum dos meus conteúdos. Até o próximo vídeo.